esse era um assunto até que eu queria tocar, porque eu achei muito importante que vocês também foram pioneiras de chás funcionais orgânicos voltados para a saúde da mulher. Por uma atuação nas diversas fases que nós temos. TPM, menstruação, amamentação e a menopausa. Primeiro, eu gostaria de saber por que vocês pensaram assim, puta, eu já entendi a dor da amamentação, né, veio da experiência dela, por que eu preciso abranger também esse público, né? Como é que surgiu isso? E como é que foi a recepção desse produto pelo público feminino? Eu acho que essa parte que tem até o lugar de fala, que se você quiser compartilhar sua experiência. Ai, tem tanta coisa, mas assim... Nossa, tanta coisa! Porque eu passei pela fase de amamentação. Assim, foi desesperador, porque chega uma fase que parece que o seu leite seca e todo mundo começa a falar pra você dar leite em pó e tal. Então, o de mãe pra mãe, pra mim, assim, foi... foram 2 anos amamentando e eu tomava todo dia, 3 vezes ao dia, 4 vezes ao dia, ajudou demais. Mas aos poucos a gente foi percebendo que tinha essa lacuna, né? Essa lacuna tinha muito chá para emagrecer. E a mulher, ela é muito mais do que isso, né? A gente passa por processos complexos, né? Puerpério, climatério. E eu tô, desde o ano passado, passando pela menopausa precoce. Então, eu comecei a sentir todos os sintomas que eu ouvia minha mãe, né? Ela nem teve tanto, mas eu ouvia minha mãe, minhas tias, com 50, 55 anos. Eu comecei com 41 para 42. E também é um lugar solitário, porque tem um preconceito, né? As pessoas falam, nossa, tá na menopausa, e aí você já é colocado num lugar, assim, a gente fala, né, nem tanto, mas de etarismo, fala também da vida sexual. Sim. E a gente entendeu que tinha ali muito a se fazer. Então, a gente começou com os ciclos femininos, que é TPM menstruação, que é o primeiro blend que cuida dessa fase, né, de menarca, todas as fases. Tem a folha de amora, a folha de framboesa, e depois a gente lançou o Mulher Madura, que é um blend que tem a folha de amora orgânica, que cuida muito dessa fase de oscilação hormonal. A menopausa, ela é como se fosse uma puberdade ao quadrado, assim, é muito... Hoje a gente falou de uma reportagem do Drauzio Varela falando que se a menopausa fosse experienciada pelos homens, a ciência já tinha estudado, porque é um processo tão... Com certeza. Tão, assim, nossa, tão desafiador e que não é estudado, que as mulheres, assim, hoje que estão tendo mais espaço de fala, né, que podem falar mais sobre isso, que podem compartilhar, que podem falar num podcast, né, sem esse pudor, porque tinha muito isso, assim, nossa, tá na menopausa, né, não vive mais, não tem namorado, não, tem muitas coisas, assim, que a gente escuta, que a gente precisa desconstruir. E... que mais, Má? Isso que a gente tá inclusive postando isso hoje no Instagram da Yamani, que é essa matéria que o Drauzio fala isso, que é perfeito quando você ouve. Todas nós que somos mulheres aqui, você ouve e fala assim... Obviamente. Você não precisa falar muito, você fala assim, sim. Porque não só na menopausa, mas em tudo, né? Assim, por exemplo... Cólica, gente. Cólica, exato. Cólica. Foi feito aquele estudo, né? Como que é quase... É parecido que é quase um infarto, não é? do coração. É, um ataque do coração. Você imagina se fosse o homem que fosse amamentar. Você imagina que se fosse o homem que fosse parir, gestar, menopausa, menstruação, como que seria? Então, assim, a gente, assim, não é conversa fiada, a gente tá numa sociedade patriarcal, né? E agora a gente sente, né, que a gente... E é como se a gente tivesse que aguentar tudo calada. E tem que estar bem. Vai trabalhar, vai produzir. Maquiada de batonzinho, no salto, né? Tá com calor problema, né? Não, e tem uma coisa que nutre muito a gente, que são todos os relatos de mulheres que consomem o produto. Eu queria saber. Posso falar uma coisa sobre isso? Pode. Que porque isso é um adendo, e continuando sobre isso. Por quê? O
que acontece? Só pra falar, né? Então, os nossos chás, eles são alimentícios, não são chás medicamentosos, não é um medicamento, né? Então, tudo que a gente tá falando aqui são alimentos, né? Então, não posso falar, isso aqui vai ajudar com isso aqui vai ajudar com isso, mas são alimentos que contribuem pro seu hábito, pros seus hábitos, vamos dizer assim, né? E o que é o chá? Quando você pensa, o que é o chá? O chá nada mais é, né? Quando você imagina, assim, uma xícara de chá quentinha, né? Isso que a gente sempre falou, assim, oferecer primeiro, antes de qualquer coisa, é oferecer acolhimento. Então, o chá é um ritual que você faz, você pega e você esquenta a água, você toma água muito quente, você para, né? É quentinho. Pausa. Assim, Sim. você dá uma respiradinha, ele te convida a isso, né? Então, assim, o nosso objetivo número 1 da Yamuni é oferecer, né, acolhimento, cuidado através de plantas medicinais e orgânicas em xícaras de chás. Então, por que a gente criou isso para a saúde da mulher? Não é que vai resolver a questão, porque uma questão hormonal é muito complexa, você tem que fazer muitos exames, passar com profissionais da saúde, cada pessoa é única, então nada aqui é um medicamento que vai resolver qualquer coisa. Mas é trazer alimentos, plantas, que são consideradas ferramentas e alimentos para que você se cuide, né? Para você ter aquele momento de autocuidado, de um alimento que vai te trazer coisas boas, né? Sim. Então, por isso orgânico, por isso a gente pensa nesses blends e nessa formulação. E sim, 90% das nossas consumidoras são mulheres, né? E a gente recebe muita mensagem assim no Instagram. Isso aqui dá motivo, né? Porque às vezes cansa demais. Não, cansa, gente. Cansa. E é treta atrás de treta. Depois aquela imposto. E aí não sei o quê. Anvisa, imposto. Porque tudo o governo não é. O governo é um sócio, né? Vamos combinar. Mulheres empreendedoras que não têm apoio, você vai abrir uma conta no banco, é mais difícil. Você vai pedir um financiamento, é mais difícil. E trabalhar, e é mais caro. Só que assim, a gente não pode colocar o preço que ele é de verdade. Porque se fosse colocar o preço que ele seria muito mais caro do que ele é. Sim, só que você não pode ficar muito mais caro do que são os produtos. Então, assim, a margem não é tão grande. E, né, mas não tem como ser diferente. Não tem como eu colocar... Bom, depois a gente vai falar sobre sachê, sobre plástico e tal. Mas então... fala de algum relato, assim. O que é muito comum que vocês escutam das mulheres? Sim, do mulher madura que não resolve, claro, os calores, né? Eu sei, tô sentindo isso na pele, assim. Tô fazendo um super tratamento que envolve muita coisa, assim. Cuidado integral. A equipe toda multidisciplinar, obviamente. Né? Meu gineco é antroposófico, homeopata, então é tudo todo um processo, mas elas falam muito de como mudou a parte porque o chá, além de ter a amora, ele tem a camomila, então acalma muito, ajuda com a insônia. Eu tenho insônias assim, que eu acordo às 3, vou dormir às 6, assim. Então, relatos de que mudou mesmo. Ai, que bom. E o de ciclos, a questão do fluxo intenso, das cólicas. O próprio Sandro contou que as agricultoras ali na colheita consumiam as frutas, né, vermelhas, a framboesa, e que melhorava muito, assim, a questão dos ciclos. Muito do bons sonhos também, né? Porque ali, aquele momento que você faz aquela higiene do sono... Perfeito. Que não é só ali. Você tem que, o quê? Diminuir a questão da luz, o ambiente, telas. A hora que você diminui isso, coloca um chazinho quente que vai melissa, camomila, né? Capim-limão, erva doce, casca de limão. Você já se conecta. Então é todo um ritual também, Perfeito. Né? Vocês estiveram na maior feira de produtos naturais da América Latina, que é a Natural Tech. Eu queria saber como é que foi essa experiência para vocês como empresária e como dona de marca, ir lá e atender as profissionais de nutrição e falar sobre a marca. Como é que foi isso? Então, a gente participou 2 vezes. A primeira vez, a gente foi muito, 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 muito especial. Um amigo da Mai, né, o Paulo, convidou pra gente dividir um stand. Bem nosso stand era tipo uma mesinha assim. E foi muito bacana, porque acho que eu senti bastante essa nutrição de que a gente tava numa mesinha e lotou. Então, as pessoas muito curiosas, querendo saber, e aí isso deu um gás, assim, a gente falou, nossa, muito legal. O segundo ano, a gente conseguiu fazer um stand maior, né,
nosso, e foi bem interessante que a gente já estava com essa parceria com a Bela Gil, e já tinham mais chás. E nessa segunda experiência, o que mais me tocou é que muitos lojistas profissionais que a gente tinha um carinho e falava ali no Whats, foram lá, né, conhecer a gente. Então a gente tem foto com quem invasa, os produtores de... Toda a cadeia de... A cadeia de invase, a cadeia de fornecedor, os lojistas, um lojista aqui de Niterói, o Felipe. Oi, Felipe. E foi muito bacana, assim, acho que foi como um reconhecimento Com mesmo certeza. desse trabalho. Então, a gente participou em 2019, né, e em 2021, 22. 21 não teve, né? Porque 22. A gente entrou na... a gente tá a gente meio entrou onde no- que a gente tá. é. E aí, muito importante também para reconhecimento no mercado. Então, a gente teve alguns contatos, por exemplo, com o GPA, com redes grandes, né, que foram até lá, conheceram a gente. A gente era a única marca de chás funcionais e orgânicos Pra saúde da mulher pra também. saúde da mulher, né, que tava na feira. Então, foi bem especial. Não sei se a Mati quer complementar. Acho que Exportação para a marca de vocês. essa eu vou deixar pra você de novo. Amiga comigo. Bom, a gente sabe que tem muito potencial, né? A gente pensa já em muitas coisas. A Mai, que é a pessoa da criação, em blends com produtos da Amazônia, ervas. Mas a gente tá ainda no momento de trabalhar o Brasil, né? Com de certeza. fazer a marca acontecer, de escalar, de tornar o produto mais acessível, né? Então, Mas essa não é uma dor só de vocês, né? É uma dor Sim. de todo o produto orgânico hoje. sim, De democratizar o acesso. exatamente. O custo é muito elevado e vocês precisam de retorno para poder deixar a marca em pé. E investir num projeto de exportação. Mas eu tô contando que vai ser em 1 ano. Um ano? Que rápidas! Até voltei aqui, ó. Ó, aqui, ó. Voltei aqui. Viu? vamos deixar baixo. Deixa abaixo, gostei. Bom, isso aqui eu já perguntei. Tem uma coisa importante que ela ia dar o gancho e agora eu já vou dar o gancho completo. Uma pesquisa publicada relatou que os saquinhos que envolvem os sachês de chá são responsáveis pela liberação de bilhões de microplásticos de no máximo 5 milímetros e plásticos de até 100 nanômetros diretamente na bebida. Ou seja, eu vou traduzir aqui e você me corrija se eu estiver errado. Os chazinhos, o plásticozinho, O papel filtro. o papel filtro, Sim. ele entra na bebida do chá e a gente bebe aquilo ali. O plástico. Então, alguns tipos de papéis filtros, sim. É uma pesquisa que foi publicada pela American Chemical Society. Isso aí. E aí, o que acontece? E a gente... essa pesquisa, ela fala especificamente de um que é, assim, em V, mas a gente foi descobrir com o nosso fornecedor, porque o nosso fornecedor, que é quem invasa, né, pra gente, é um dos maiores que tem Sim. aqui, faz pra várias marcas e tal, e a gente veio descobrir isso. Aí a gente, assim, socorro, como assim? Tô fazendo um produto orgânico, todo o trabalho que existe e tal, e aí, falou, não, calma, pra próxima produção, né, a gente falou, a gente vai parar, Sim, já parar. não vou fazer. Eu não vou fazer isso, uma coisa que eu não tomaria. Eu não vou tomar isso, então eu não vou fazer, não vou oferecer isso pra ninguém, né? E aí ele trouxe uma tecnologia desse papel filtro Glasfelter, que é da Alemanha, que é um papel filtro 100% vegetal e que não passa por processos químicos de clareamento, então é um papel filtro que é de origem da fibra de bananeira e outros materiais vegetais, né? E aí, então, nós somos pioneiras, isso eu posso te falar com todas as letras, assim, que fomos pioneiras nessa produção de chás em sachês com papel filtro 100% compostável. Não é só biodegradável, porque biodegradável, Sim. tudo é aquela sacolinha Todos de são. plástico que você Perfeito. compra no mercado, eles são considerados biodegradáveis. E as né? marcas falam como se fosse, né, uma coisa assim muito... mas assim... Porque essa informação... Não, a fala gente... de novo aí a diferença. Biodegradável. Ó, biodegradável, hoje as marcas estão falando que os deles são, porque a maioria dos papéis filtros são Sim, biodegradáveis. são. Agora, compostável, de você colocar na composteira, sabe? Colocar na terra e ela virar adubo, já é outra coisa. Porque o Então- biodegradável, ele tem
o microplástico. Ele passa... É um PLA, é um tipo de... ele passa por alvejamento, que nem o filtro do café, né? Perfeito. Pra ser branco daquele jeito. E aí você acha que você tá tomando uma coisa saudável e na verdade tem micropartículas de plástico, pode ter micropartículas de plástico, agrotóxico, né? Porque, por exemplo, a fruta, você tira a casca, você lava e tal. O chá, ele tá seco, né? Meio assim, você não lava, você não tem como fazer essa higienização. Então é mais delicado, assim, depois... Mas eu só fui descobrir isso também, a gente só foi descobrir isso trabalhando na indústria.